tarde ou boa noite. Eu adoro falar isso toda vez. Ou boa madrugada. Aí os mais legais, né? Que ficam de madrugada assistindo. Ou gente como eu, que só tem esses horários pra fazer coisas além de trabalhar. Mas sejam muito bem-vindos a mais um programa do Egéria. E hoje estamos aqui para entrevistar nossa querida egeriana, que ela é advogada, itajubense. Eu fiz questão de colocar em itajubense porque eu cresci em Itajubá também. E depois a gente vai conversar, fofocar um pouquinho sobre isso. Tá. Ela é super apegada à família, umbandista, Áries com ascendente em Capricórnio. Gente, você tem ideia do que é uma Ariana com ascendente em Capricórnio? Se você não sabe, não tem ideia do que a gente está falando, que é muito sério, por favor, assista os nossos 2 programas sobre signo, né, Mari? Isso. Que a gente explica muito bem pra você ver que ela já nasceu. O céu dela já foi, assim, uma força imensa. O explicar muito bem vai até o meio do segundo episódio, tá? Do meio do segundo episódio pra frente, a gente só explica. O bem o Gin engoliu. Aliás, o bem também foi bem a minha autoestima, entendeu? Porque eu não sei se a gente explicou bem, mas... Não, tá ótimo. Enfim. O que interessa. A Ariana, com ascendente em Capricórnio, ponta firme. Apaixonada por política e luta diariamente com muita coragem pela coletividade, pelas causas sociais, pela mulher e pela mulher preta. Então é com muito, muito orgulho, muita satisfação que estamos aqui hoje com a Pamela Digirino. Pamela, obrigada. Eu que agradeço o convite. Todo mundo vem aqui e fala que tá nervosa, né? E é normal? É normal ficar nervoso? Ah, é, né? Porque vocês já são muito fodas. Posso falar isso? Pode, a gente pode falar tudo. Pode falar tudo aqui. Aí qualquer coisa, tipo assim, assista de madrugada, né? O horário não Tire as crianças da sala, a gente põe um aviso, Não, qualquer tá. coisa. E aí vocês são foda. O programa também. Aí vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nossa, a gente já queria há muito tempo, já tinha falado com a Pamela, a gente quer muito te entrevistar. Mas a gente sabe questão de horário, aí foi final de ano, mas deu certo. Então, deu certo. E hoje vai. E, Pamela, tem uma frase sua, quer dizer, tem muitas frases. Quem já viu a Pamela falando, quem não viu vai ver hoje, né? Aproveita essa oportunidade, viu? Aproveita. Ó. Mas eu já ouvi a Pamela falando em inúmeros momentos, e ela é aquela pessoa que quando ela fala, a melhor coisa que você faz é baixar as orelhas e ouvir. E teve uma das frases, quer dizer, muitas coisas que você falou fizeram total sentido, mas tem uma que nunca saiu da minha cabeça, que foi num dia, que foi a comemoração do Dia da Mulher, foi lá na Casa de Cultura, e a gente foi assistir, né, teve uma roda de conversa, a gente foi assistir, e aí eu me lembro que você comentou sobre que as mulheres pretas, elas não protagonizavam propagandas de sabonete. Quando você me falou aquilo, eu fiquei pensando, mas o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? Não tô entendendo. E aí logo depois você explicou, né? Obviamente, porque sabe explicar pra mim, que eu sou meio lerda, entendeu? Então, aí você explicou, falou assim, é questão da delicadeza, né? Que as mulheres pretas, elas são ensinadas, acostumadas culturalmente, sei lá de onde que vem isso, a ser sempre forte, a ser sempre... Tem esse estigma, né? De que tem que ser guerreira, de que tem que lutar, que tem que ser tudo. E para as mulheres brancas foi dada a delicadeza. Isso para mim, assim, foi muito forte, assim, sabe? Foi uma coisa que... Essa frase nunca saiu, esse conceito, essa ideia, nunca saiu da minha cabeça. E eu percebi que tinha muita coisa para ser feita, e não só feita pelas pessoas pretas, mas pelas pessoas brancas, né? É importante isso. E aí eu sempre achei que eu tinha um papel nisso, que eu tinha uma responsabilidade, enfim, nessa questão. Então eu queria compartilhar, até te agradecer por essa frase, porque ela realmente foi um despertar, assim, para muita coisa. Não que eu não tinha despertado, mas para coisas que a gente não percebe, né? Enfim. E eu já queria, antes, você vai falar, a gente vai começar a primeira pergunta, mas antes da gente fazer a primeira pergunta, tem uma pergunta antes da primeira pergunta, que é se existe algum certo, que se é pessoas pretas ou pessoas negras, se tem algum certo, se tem algum errado, como é que é? Como é que...
Não tem, assim, as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Eu sempre digo que é o tom que você coloca. A intenção que você diz. Não tá errado dizer pessoas pretas e nem dizer pessoas negras. Mesmo porque no IBGE, na hora que você vai responder, não tá, né, negro, tá preto, pardo, branco. Então não tá errado. Então, qualquer um que você falar, vai depender da intenção. Você pode falar uma pessoa negra e querer xingar essa pessoa. A sua intenção é que a cor da nossa cor seja pra você algo que vai ter a intenção de ofender. Então, aí não tem nem certo nem errado. Vai ter a intenção da fala. Mesmo. Entendi. Ótimo. Obrigada. E falando sobre mulheres, né, em geral, a gente fica com uma sensação de que nós somos culpadas pelo pecado original, né? Eu sinto isso, que a gente carrega uma culpa, que na verdade era para todo mundo estar lá no paraíso tomando uma cerveja, mas nós mulheres fomos culpadas e a gente carrega essa culpa desde a época medieval. E eu queria já começar falando e também aproveitando essa pergunta para falar muito da sua atuação, da sua luta, da sua atuação, esqueci o nome, gente, da militância. Obrigada, isso, da militância na questão de mulheres e mulheres pretas em todo esse cenário maluco que a gente vive. Eu acho que toda vez que a gente faz alguma coisa, seja ela ou ter uma pessoa mais tranquila, mais vai encarar as coisas de maneira mais leve, até quando a gente se coloca, vai ser um erro. Porque o erro tá não ser o ser universal. E mulheres não estão nessa categoria, né? A menos que fossem homens, brancos, héteros, ricos. Então, tudo que essas pessoas fazem sempre tem uma justificativa. E aí, pra nós, não tem uma justificativa. A gente pode estar fazendo certo, que sempre vai parecer que tem alguma coisa ali que não tá encaixada. Vão colocar na gente algum adjetivo que não faz sentido. Para justificar aquilo. Mulheres negras, então, se mulheres brancas são universais, mulheres pretas, então, nem digo, assim. Mas isso, carregar a culpa do mundo, é isso, né? A bendita da maçã. Ninguém mandou aí, né? Diz, né? Diz que tem uma maçã. Olha, eu vou falar pra você. Diz que tem. Os fitness que me desculpem, mas assim, carregar uma culpa por causa de uma maçã. Diz que tem. A pessoa tem livre-arbítrio, entendeu? Mas come, não quero. Não, você pode dar assim, ó. Não quero, enfim. Essa bendita dessa maçã, porque eu adoro maçã, gente. Eu também, mas andamos ao ponto, né? Diz que tem uma maçã no meio. Não, pois disso. A sensação que eu tenho é gente, bendito pecado original esse, meu Deus do céu. Não sei nem como é que se trata direito bendito do pecado original, mas eu sei que a gente é culpada. De uma coisa que a pessoa fala, não quero. Não quero maçã. Tava tudo bem. Tava tudo certo. Mas, pode falar. Não, pode falar você, Não, Pri. pode falar você. Não, Pri, pode falar. Eu ia só concluir essa questão de mulher, que na minha opinião, eu sempre falo, você sabe, né, que a Pamela já assistiu uma palestra minha, eu gosto muito de falar sobre o tema, né, das mulheres vítimas de violência, explicar o andar da mulher, onde a gente está, que a gente já está, a gente deu passos, né, importantes, só que a gente está bem aquém do nosso lugar e até da nossa competência, né, e eu gosto muito de conversar sobre isso, pedir para as pessoas refletirem sobre isso. Ainda temos muito que brigar, e não tem jeito, né, a gente tem que ser na base da briga, tem que ser na base, não dá para esperar que os homens entendam. Diariamente a gente vê nos noticiários, né, tudo que a mulher fala, precisa de quantas mulheres fazer uma denúncia contra um homem, né, sobre um assédio sexual. Se uma mulher fala, não vale. Você tem que ter um monte de vítima. Aí aparece não, então pode ser que ele tenha feito. Pode ser, né? Pode ser, né? Suspeito, o homem vai lá, estupra a mulher. Nossa, mas por que ela foi lá até ali com ele? Mas por que... Porque ela tá com aquela roupa? Né? A mulher tem que estar sempre ali, brigando para poder validar o que ela fala, o que ela sente, o que ela acredita. É muito difícil. As pessoas têm... Eu tenho a impressão que todo mundo acha que os direitos das mulheres do povo preto, né?
indígenas, LGBTQIA+, enfim. Aconteceu, assim, acordou e a gente podia estar existindo nesse mundo. E não é, né? Toda conquista das mulheres, toda conquista do povo preto, indígena, LGBT, tudo foi porque teve uma organização. Eu fui, sentei assim pra me organizar porque a gente tem que resolver aquela situação ali. É tudo uma organização coletiva, assim, ó. Nada caiu do céu, nada foi dado pra gente. Tudo foi cobrado, tudo foi uma luta organizada pra conseguir, né? A Lei Maria da Penha só existe porque a Maria da Penha fez uma briga enorme, inclusive em cortes internacionais, né? Para que o cara fosse punido pelo que tinha feito. E quantas coisas que não são, que não tem essa luta, né? As pessoas não reconhecem. Tem tanta coisa que cai do céu, principalmente para homens brancos, assim, que simplesmente aparece. E aí acho que é sempre assim, né? Que fala, não, aparece. Então eles, não todos, né, gente? A gente não vai generalizar, mas quando não tem essa percepção dessa luta, do que é essa organização, acha que não precisa organizar, acha que é simplesmente ser, sei lá, filho de alguém, ser afilhado de alguém, ir lá, bater na porta e resolve. Mas, gente, isso nós estamos falando da estrutura, né? Aí quando eu falo isso, que estrutura? Do homem? Não é. É porque na hora que você vai olhar os espaços de poder, quem que assina? Quem que tá lá? Quem que tá direcionando tudo, seja no privado ou no público? Quem é? É só prestar atenção nas pessoas, assim. Eu sempre conto do evento que teve em 2019, Mulheres do Café, lá em Santa Rita do Sapucaí. As Mulheres do Café se organizaram, elas colocaram mais de 600 mulheres no Teatro do Inatel. Foi lindo, foi maravilhoso. Porém, teve aquela mesa, né? Forma aquela mesa de autoridades. Tinha uma mulher na mesa. Todas as autoridades eram homens e homens brancos. É isso. Lembro que todo mundo percebeu, não fui só eu que percebi. Todo mundo percebeu, falou, gente, não tem... Até os homens de lá perceberam e falaram, a gente não vai ficar aqui porque aqui não é o nosso lugar. Eu falei, que bom que vocês sabem. Parabéns. Aí de vez em quando querem uma medalha. É o óbvio, sabe? A pessoa fala assim, o óbvio, aí ela se comporta como se tivesse... Nossa, que máximo! Você fez o básico. Bom que você conseguiu pensar, parabéns. E aí a pessoa, né? Que é uma medalha, né? É uma medalha que você pensou, entendeu? Assim. Genial. Exatamente. E como começou esse seu amor por política? Ai, gente. Então, acho que desde adolescente, o que eu assistia? Minha avó, à tarde, assim, né? Minha avó queria ver novela lá, Vale a Pena Ver de Novo, eu ligava no TV Senado. Eu não entendia muito nada que eles estavam falando. Mas eu gostava de assistir TV Senado, TV Justiça, lá, aparecia lá, o STF, TV Câmara. E eu ficava tentando entender lá na legenda o que tava falando. E eu achava aquilo interessante, eu era adolescente. E minha outra avó paterna, e minha avó também, né, materna, que foi a mulher que me criou praticamente, minha avó tinha um raciocínio muito, muito lógico, assim, do ser mulher preta. Então, ela tinha várias sacadas, ela tem várias sacadas. E minha outra avó tinha essa lógica da instituição. Ela era presidente da associação de bairro lá em Itajubá, enfim, umas coisas assim. Então, bem que eu fui cercada com essas mulheres falando de que, sem falar de política, o nome é política, mas que fazia Tratavam sentido. de política, né? Aí eu sempre gostei, mas não sabia também dar nomes, assim. Daí eu fui fazer direito. Eu fiquei em geografia e direito. Daí eu falei, vou fazer direito, né? Daí abre um campo maior pra mim. E aí lá não foi também a melhor experiência, justamente por ser uma instituição formada por homens brancos e tal. E aí, quando eu entrei pros coletivos, pros movimentos sociais, que também não foi uma coisa romântica, eu acordei e falei, eu vou lá. Acordei hoje. No movimento social, não foi. Aí eu fui entender e ler muitas coisas que eu não tive acesso de leitura. Aí aquilo que eu gostava muito de escutar, sobre política na televisão, conversando com as minhas avós, conversando com minha mãe, com meu pai, enfim, começou a ser palpável, assim, com a minha madrinha, enfim, começou a ser palpável. E aí não saí mais, mas eu falo que a minha consciência política social foi na minha colação de grau. Que aí tava até conversando com a Luciene, que é a presidenta da comissão de
de igualdade racial da OAB. Éramos 100 e poucas pessoas formando à noite, na faculdade, acho que 110. E éramos 3 mulheres negras, só isso. E aí eu passei anos na faculdade me sentindo incomodada, eu não sabia dar nomes àquele incômodo. Mas eu sabia que onde estava a minha família. Com exceção das minhas amigas que estavam com uma faixa, eu sabia... Daquelas não fez mais que a sua obrigação, já viu? Eu já falei pra minha filha, você pode esperar que na tua eu vou dar parabéns, não fez mais que a sua obrigação. Com exceção das meninas que estavam com uma faixa, eu sabia identificar onde estava a minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu avô, minha avó, tudo ali. E sabia da família da Lu e sabia da família da Raíssa. Isso ficou... Aí na hora que eu levantei mesmo, que eu fui pegar o diploma, que eu olhei e só tinha gente, aquilo me tomou muito, assim. Falei, é isso. Foram 5 anos que eu fiquei com uma coisa dentro de mim, eu não sabia o que era. Era isso, faltava mais da gente ali, não tinha gente. E lembro que eu desci, assim, tive um choro compulsivo com a minha avó. Abracei, chorei. Aí ela só falou, você conseguiu, no meio de tanta gente, você conseguiu. Parabéns. Aí eu chorava. Aí depois eu fui entender que aquele choro era um choro de sabe, você... E aí eu fui começar a entender por que só era nós 3 numa faculdade. Por que não, a gente não estudou um monte de coisa. Aí vai, senão eu vou ficar falando aqui. Mas aí o gosto pela política vem desses lugares. A gente fez um programa, não sei se você assistiu, que a gente falou... E foi bem despretensioso, né, Mari? A gente chegou aqui pra falar que mulher devia falar sobre dinheiro. Que mulher não fala muito sobre dinheiro, foi assim, bem despretensioso, sem conhecimento técnico. Só dá pra gente conversar que a mulher tem que falar sobre dinheiro, mesmo que eu não entendo muito, mas tirar esse estigma de que mulher não pode falar de finanças, ou mulher não entende disso. E eu acho que política também é um lugar que as pessoas têm esse... não é preconceito, mas essa coisa de pensar, mulher não, a mulher da palpite... Não sabe nada de política. E eu vejo, desculpa... todos que eu conheço. Eu vejo muitas mulheres que vão na ideia do marido. Marido tem tal ideia, tal político, tal não sei o quê. Aí a mulher nem entende. Mas tu repete, sabe que repete? E eu acho que a gente tem que se interessar, tem que entender um pouquinho que seja, né? Pra você poder criar as suas próprias percepções. Não ficar naquela, tá todo mundo falando tal coisa, vamos falar tudo igual. Tá todo mundo postando tal coisa na internet, vamos repostar sem saber o que é. Eu acho que a mulher tem que se interessar mais por isso também. Isso aqui que vocês fazem é um ato político. Política é tudo. Ela é tá tudo na mesmo. roupa que eu vou lá comprar. Nessa roupa eu tenho um imposto, uma taxa, e essa taxa vai ser revertida para tal lugar que vai chegar na cidade. Porque o imposto, isso aqui é político. Colocar o pensamento e a reflexão de vocês numa mídia social e trazer mulheres para colocar as suas experiências e suas expectativas, suas reflexões, para que outras pessoas escutem. Isso aqui é política. Tudo é política. As pessoas ficam achando que a política se faz lá na Câmara Municipal. Também se faz, né? Mas é institucional. Lá em Brasília, no partido, não é... Gente, política é tudo. É tudo. Desde a hora que você ajuda uma amiga sua que não tem dinheiro, mas que ela é mãe solo, por exemplo, e ela tem um filho, você vai lá, tira o seu dinheiro também, e ajuda que aquela família, sua amiga mesmo, tenha um sustento, isso é política, sabe? Tem a lógica assistencial que eu não gosto. Vai lá e dá meia dúzia de cesta básica para uma família. Entenda que isso é político. Se você tá matando a fome de alguém por você, significa que o Estado falhou. Então você tá dando a cesta básica, não é assistência. Você tá fazendo uma função que o Estado deveria fazer. Então você também tá fazendo política. Porque matar a fome das pessoas é político. Colocar essas, dia das crianças, dar brinquedo para as crianças, lúdico para as crianças é político, sabe? Tudo, a política tá em absolutamente tudo. E as pessoas querem distanciar isso, assim. Elas querem distanciar porque a gente vive numa democracia representativa, querem mais que os nossos representantes falem por nós, façam tudo por nós e que a gente fique alienado, consumindo, porque essa é a lógica da sociedade capitalista neoliberal. Pronto, acabei. Tá? É isso. Resumindo, obrigada, gente, até a próxima. Gente, a Mulinha, ela tá aqui, tá? Ela só tá aqui porque hoje ela perdeu a mesinha dela, mas já que ela volta.
Porque na casa da Pri tem a mesinha, assim. E hoje... Bonitinho. Hoje o vizinho não deixou a gente gravar lá. Gente, meu vizinho, 6 horas da manhã, vizinho, eu gosto muito do senhor é muito bonzinho, não tem nada comigo, tá tudo certo. Mas eu acordei, como é que chama aquilo? Roçadeira? Roçadeira. Vocês não iam gostar da gente conversando aqui, gritando, quê? O que você disse? Era mais ou menos isso, e aí nós trocamos o estúdio, tá tudo certo, né, Pra mim, Pamela? Tá tudo certo, a gente trocou. Então aí a Mulinha, ela tá aqui, mas ela tá participando. E ela continua sem nome? Então, e inclusive tem o sorteio, né? Tem um sorteio pra quem escolheu o nome dela? Escolhe um nome bem bonito, gente. Um nome bem bonito. E olha que belezinha que ela é, né? Ela é É bonitinha. fofinha mesmo. Não é? Ela é muito bonitinha. Enfim, só antes da gente voltar aqui na política, porque eu vou querer falar que a Pamela é de Itajubá e eu também sou. Eu não nasci em Itajubá, eu nasci em São Paulo, mas eu fui com 9 anos. Quando meu pai faleceu, eu já estava em Itajubá. Porque a família da minha mãe é de lá. Você não mora mais lá, você mora em Pouso Alegre. Eu moro em Pouso Alegre. Na verdade, a família do meu pai é de lá. Então, eu tenho uma questão... E da minha mãe aqui. Então, eu fui criada aqui e eu ia pra lá de 15 em 15 dias. Nas férias, principalmente. E eu tenho em Itajubá um amor... Apesar de Itajubá é meio um caos, né, gente? Mas eu tenho por Itajubá um amor, assim. Eu também porque me tenho. traz Sempre ia lá pra fazer coisa legal. Que aqui eu não conseguia fazer. Então eu ia nas férias, no Natal, e de 15 em 15 dias ficava com a minha avó lá, com as minhas primas, com a minha tia. E aí eu gostava de ir lá por isso, assim. Eu também tenho muitas lembranças boas. É. Minha avó morava ali na pracinha do Banco do Brasil, sabe? sim. Então, a pracinha, quando eu era criança, sabe? Tipo assim, era o meu parque de diversões, sabe? De subir na árvore, de acordar e ir pra praça e ficar... E poder, porque naquela época podia você sair, ficar na rua sem problema nenhum. E a Itajubá é muito bonita também, né? Você tá assim, você vê montanhas. E eu gosto, tem gente que não acha. Eu acho Itajubá uma cidade muito linda. Você vê as montanhas, assim. E hoje eu tenho a minha família, mas eu fiz um monte de amigo lá, meus Eu também afilhados. tenho muitas amigas de Itajubá, quero mandar um beijo a todas. É. Muita E gente gosta. que é de lá nem mora mais lá, né? É. Por exemplo, eu não tenho mais... Eu tenho um tio e uma tia, mas assim, minha família hoje já também mudou cada um pra um Sempre lugar. tô indo pra lá. Eu gosto muito de ir pra lá. E você estudou em Itajubá, fez mestrado em Itajubá, né? Depois eu volto pra fazer mestrado, minha Ai, que coleguinha beleza. de mestrado. Eu volto pra fazer mestrado lá na Unifei. E aí que eu fico mais... Aí eu fui conhecer outras pessoas, porque sempre fiquei muito na minha família, né? Aham. E no bairro lá da Varginha, lá em Itajubá, que era onde minha família morava. Aí eu fui conhecer outras pessoas. Daí fui conhecer a cidade, aí enfim. Esse é outro olhar, né? Daí fui fazer manifestação. Mas adoro Itajubá também. Toda vez que eu vou em Itajubá, hoje, a maioria das vezes é trabalho. Na volta eu passo ali em Piranguinho pra comprar um pão com moleque leite. de leite. Eu gosto do inteiro. Também gosto do Gosto inteiro da também. Barraca Vermelha. Eu também. E é uma briga lá em casa, porque o Alessandro gosta do moído. Aí tem que... Não, eu gosto do inteiro também. aí tem que comprar um pouquinho pra ele, um pouquinho pra mim. Mas eu sempre como primeiro, depois assim, não é que eu não gosto do moído, eu como o moído dele, entendeu? Ai, muito bom. A barraca branca também é bom, gente. É? Também eu nunca fui. Quititica, ela é boa também. Bom saber, eu vou experimentar também, que eu sempre vou na Barraca Vermelha. Olha, a Barraca Vermelha não tá patrocinando, mas tudo pode mudar, tá? Pode. E nem a barraca branca, mas aí, ó. A gente também pode mudar, né? Barracas de Piranguinho. Gente, é bom demais. Quem não é do sul de Minas, que assiste, olha. Olha, vale é a muito pena. bom mesmo. Toda vez que eu viajo, encomenda, eu o doce também. de leite e o pé de moleque de Piranguinho. Sempre. Não é? Eu gosto demais. Sempre os dois. E, Pâmela, você estava falando de manifestação, né? E aí a gente não tem como a gente não falar de liderança. E de líder. Obviamente que existe um estereótipo de líder, né? Voltando aquele homem branco, hétero e tal, rico. De gravata. De gravata, terno e tal. Aquelas coisas que a gente já conhece. E a sensação que a gente tem é que se a gente não tem esse estereótipo, parece que a gente não tem voz, né? Até a Priscila falou das mulheres que não se posicionam. Isso é uma forma de silenciar, né? De silenciar isso, assim, né? E eu acho que as mulheres pretas, em geral, né? Acho que elas vêm, não em geral, mas acho que elas vêm mesmo para mudar essa estrutura. E você começou a falar dessa estrutura
A gente sabe que a estrutura não é a estrutura do homem branco, tá, gente? Começa por aí. Queria que você falasse um pouco dessa mudança de estrutura que as mulheres pretas... na verdade, acho que todas as pessoas pretas trazem, né? Parece que o mundo estava sendo desenhado de uma forma por pessoas que fizeram escolhas para benefício próprio, obviamente. E depois tudo isso, enfim, historicamente, claro que não é uma mágica e nem é fácil, nem essas mudanças aconteceram, senão a gente não estava tendo essa conversa hoje, assim, sobre esse assunto, né, obviamente. Mas sobre essa mudança de estrutura mesmo, assim, né, A Angela Davis, que eu amo de amo paixão. também. Aliás, quando eu conheci ela, vocês iam me ver chorar. Tem uma Mariana que chora. E eu tirei foto com ela, não consegui falar. Ah, eu vi. Eu não vi você tirar foto com ela. Eu fui num seminário. Lá em São Paulo, não foi? E ela foi... Aí, no fim, eu fui dar o livro, né? Levei o livro pra ela autografar. E fui tirar. Aí, não consegui nem falar, né? Ela olhando pra mim e eu... Mas, enfim, esse é outro capítulo. E ela diz, né? Que mulheres negras, elas movem as estruturas. Quando uma mulher negra, ela se movimenta, ela movimenta toda a estrutura. A estrutura social, viu, gente? E aí, o movimento feminista é um exemplo disso. Enquanto as mulheres brancas feministas estavam lutando por trabalho, para sair de casa para trabalhar, enfim, nós mulheres negras, a gente já estava trabalhando. Forçadamente, porque a escravização era um trabalho, mas a gente já estava trabalhando. No pós-abolição, a gente já estava saindo de casa e a gente já estava deixando os filhos em casa para alguém cuidar, para uma outra rede de apoio cuidar, para a gente poder cuidar das outras famílias. Então, assim, esse movimento de mulheres negras, aí vem o feminismo negro para mostrar isso. O tempo que vocês estão falando uma coisa, nós já estamos vivendo essa coisa forçadamente, de maneira forçada, de maneira violenta, e aí o que vocês estão falando não cabe a nós. Vocês têm que entender outras estruturas. Nós estamos morando lá na periferia. Vocês já chegaram na periferia para ver como é a estrutura da periferia? Como que é morar num bairro sem saneamento básico? Sem ter transporte para chegar para trabalhar para pessoas brancas, para mulheres brancas? E aí, é isso, assim. É mover e apontar as coisas que precisam ser mudadas. Não fazer separado, tá? Eu tô separada de vocês. Nós somos mulheres. Isso nos une e tem algo que nos oprime, que é o sistema, a estrutura social, que é machista. Mas tem uma coisa que nos separa, que são mulheres brancas. Então, vocês vão acessar lugares que eu não vou acessar. Mas e aí? Eu, como mulher branca, eu quero participar disso. Eu quero melhorar isso para a mulher preta. Eu posso participar disso, né? Claro. Não é? Porque é a luta antirracista. A gente não vai mudar as coisas por nós. A gente precisa de pessoas aliadas à luta, aliadas à causa, assim, sabe? É isso que a gente estava até comentando, né, Mari? A participação da mulher branca, do branco em si, até eu não sei quem que falou essa frase, que não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. É ela, né? Tem que ser antirracista, tem que brigar por isso para mudar essa estrutura. E participar e saber que a gente pode, né? Não é só falar não se envolver. É desde uma, né, que não é piada, né? Esse racismo recreativo. Mas desde estar numa rodinha, e aí alguém faz uma piada, mas é racismo recreativo, em relação a uma pessoa preta, em relação a uma pessoa indígena. Eu não sou indígena, mas eu tô ali aliada no que eu posso cortar as pessoas e dizer, ó, não é nem índio, é indígena. Por quê? Porque, né, eu vou e falo o que eu escutei, o que eu aprendi. E aí da pessoa negra, né, pessoa preta, é a mesma coisa. A pessoa branca olha, não, filho. Que quando eu falo, tem um outro tom. Quando pessoas brancas falam com outras pessoas brancas, tem a identificação. Ela vai se identificar e aquilo vai bater assim, sabe? Peraí, então, sabe? Alguma coisa vai tocar diferente de quando eu vou lá falar. Então é desde isso até se vocês... Eu entro contando quantas pessoas pretas tem numa palestra, por exemplo. Eu conto isso. E principalmente na mesa. Eu sei, e na maioria das vezes não. Se você tá numa estrutura, traga pessoas pretas, sabe? Pra falar, pra trabalhar na empresa, pra se colocar mais nesses espaços de decisão, sabe? Eu acho que é isso, assim. E contar quanto... Eu sempre falo isso. Comece pelo exercício de quantos amigos e amigas pretos vocês têm.
Quantos professores vocês tiveram ao longo da vida? Mas quantos amigos e amigas? Se a gente é a maior parte da população, como é que pessoas brancas têm muito mais amigos brancos e tem gente que não tem amigo nenhum negro, assim. Então, desde as relações sociais até repensar, assim, mudar. Se tiver afim mesmo. Tem gente que diz que tá afim de ser antirracista, nada, né? Aí vai só na... Não, tá afim só no post. É, Colocar um post bonitinho, aí tá afim. Que a gente fala que o efeito manada que tem, né? Tá todo mundo falando, vou correr compartilhar também. O George Floyd, né, foi assassinado, e aí teve aquela onda de posts, né? E eu tô aqui, faço parte da Rede do Obá. Nós estamos aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas, denunciando que a cada 23 minutos um menino negro é morto. E ninguém, ninguém se importa com isso. Ninguém se post do americano lá faz Exatamente. mais, dá mais ibope, engajamento. Pra isso, assim. Tá todo dia morre, todo dia a gente tem um jovem negro morrendo. Todo dia no Brasil, a cada 23 minutos. E aí jogam pra nós. Na época eu escutei muito isso. Eu fiquei muito triste, eu chorei, não conseguia assistir mais, né? Eu não conseguia ver mais aquilo. E aí as pessoas estavam cobrando que a gente fosse pra rua, que a população preta fosse pra rua, que a população preta queimasse a delegacia, que nem aconteceu nos Estados Unidos. E aí eu até lembro que eu gravei um vídeo e falei, gente, vocês estão cobrando a gente uma coisa que tem que ser em conjunto. Se a gente for queimar, vamos também com a gente queimar. Porque assim, a gente não queima nada, mas a gente tem pessoas, meninos negros mortos porque estavam carregando guarda-chuva. E o guarda-chuva foi confundido com uma arma. Imagina queimar a delegacia. Pois é. Sabe? Eu acho que é todo dia. Acredito que é todo dia. E pra mim também a educação antirracista é todo dia. Eu não tenho essa consciência racial. Há 8 anos eu não era essa mulher que eu sou hoje. Eu alisava o cabelo, tentava me encaixar em espaços que não eram pra mim. Diziam, não é pra você, tá aqui. E hoje eu ainda faço esse exercício. Eu me transformo em mulher negra todos os dias, assim. É uma constante. Todo dia. Todo dia. Que lindo. Lindo mesmo, adorei. Não tá. E a gente que é mulher também, sabe? Entender o feminino de várias maneiras, sabe? A feminilidade, que eles querem que a gente seja algo, o estereótipo do feminino, sabe? Não é da competitividade. A gente não tá competindo em nada, não, sabe? Não tem essa não, nossa. E Aliás, parece várias que coisas, eles né? criaram isso, né? Uma mulher competir com a outra, tem uma birra disso. Sabe? Porque afasta. Eu não... Tá longe, assim, ó. Então não dá pra gente se agrupar. Pra entender o que a gente precisa. Aí é bom ficar longe, assim, sabe? Falando em se agrupar, eu queria aqui uma explicação. Eu até peguei um dado aqui. Essa pergunta estava até mais pra frente, mas agora você falou de agrupar. Ela vai cair muito bem, assim. Não sei se você tem uma explicação pra isso, do porquê. Que nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado brasileiro, né? Uhum. Porém, em 2022, a gente elegeu 302 mulheres para a Câmara e para o Senado e elegemos 1.394 homens. Não, tudo bem se a gente eleger homem, não é problema. Tem homens sensacionais, o problema é eleger homens machistas, racistas e tudo mais. Eu não sei, quer dizer, claro que eu sei qual é a explicação, né? A gente vive uma estrutura machista, né? Independente de ser homem ou mulher, essa estrutura ela tá colocada. Mas pensando assim em política, em mulheres na política, eu falo isso há muito tempo. Eu falo, gente, nós somos a maioria do eleitorado. E às vezes a sensação que eu tenho é que sempre nos quiseram nos separar para isso mesmo. Porque sabe que se a gente se une, a gente muda o mundo, assim. Independente se somos brancas, se somos pretas, não é isso que vai nos separar. Pelo contrário, isso tem que nos unir cada vez mais. Porque se a gente é separada, a gente é mais fraca. Exatamente. Assim como qualquer pessoa separada. E aí os homens criaram essa coisa de cooperação masculina, daí eles se agrupam, eles são mais fortes. E as eleições todo ano mostram isso. Todo ano a gente tem poucas mulheres candidatas, fora, assim, a gente já tem pouca, e muitas das que são candidatas, na verdade, são só para cumprir uma cota de partido. Na nossa cidade, hoje, não tem um vereador. Não. Uma vereadora, não tem uma mulher. Não tem nenhuma mulher na Câmara. Isso é preocupante, muito sério, não ter nenhuma mulher. Por que é sério? Porque não tem a diversidade. Todo grupo que não tem diversidade, ele por natureza ele é excludente. Aqui, por exemplo,
vamos imaginar que nós somos um Senado. Você acha que a gente vai pensar em política pública para homem? Não. Não. Claro que não. A gente vai pensar no básico, porque a gente vai ficar no que não atinge a gente. Então, Exatamente. Então, ela é excludente. É uma lógica, porque a gente não tá naquilo. Então, por isso a importância da diversidade. O ideal é quanto mais variado, por quê? Porque cada um tem uma perspectiva, né? Vamos falar dos indígenas. De uma forma bem superficial. Eu não conheço. Se não tiver, né, uma pessoa para falar, olha, as condições assim, isso dá certo. Aí às vezes eu faço uma política, uma lei muito bacana que não tem efetividade nenhuma, porque não é a realidade deles, não é? Exatamente. Quando você falou assim, pessoas que moram em periferia já foi lá, adianta querer você colocar, não, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, trabalha enquanto os outros dormem. Já faço isso há muito tempo, né? Eu tenho que sair, né, 5 horas da manhã para pegar ônibus, já trabalho, já... mas se você não conhecer, se não tiver uma outra pessoa de uma outra perspectiva, você não vai conseguir fazer nada. E não adianta, gente. O Brasil tem muita lei, não precisava isso. Eu sou desse entendimento, não precisava. É só você fazer o básico, cumprir. Se só a Constituição, só tivesse a Constituição Federal e você fizesse com que ela cumprisse, estava ok, não é? Uhum. Você tem direito à educação, saúde, direitos sociais. Só isso, já não precisava mais do resto. E o Código Penal, né? Que o ser humano adora. Mas assim, não precisava. Então a gente tem que variar pra gente poder ter outras ideias, pensar diferente, né? Eu tenho uma visão do mundo que é da minha vida, da minha realidade. Se eu não me misturar com pessoas que têm uma realidade diferente, eu não vou conhecer, não vou entender, não vou poder ajudar, não é verdade? Exatamente. Se você quer ter uma boa discussão, uma boa conversa com a Pamela, a primeira coisa que você não pode ser é uma pessoa superficial. Se você ficar na superfície, não adianta, você não vai conseguir. A Pamela, ela é muito profunda. A luta dela pelo povo negro, a luta dela pela cultura, a luta dela antirracista, ela é extremamente legítima, extremamente profunda e extremamente embasada. Então você nunca vai ver a Pamela numa discussão sem um embasamento, sem um conhecimento, sem uma profundidade, sem um conhecimento real da causa. Então essa é uma das coisas. Tem muitas coisas que eu admiro nela, mas uma delas é essa. E então quando a gente foi gravar o Egéria, quando a gente pensou, vamos fazer o Egéria com a Pamela, a primeira coisa que nós pensamos não podemos ser superficiais, temos que ir mais fundo. Então foi um exercício e, como sempre, um aprendizado gigante. Eu acho que o que explica? Justamente isso. Não querem que a gente se entenda, esteja próxima e forme lideranças para poder ocupar. Primeiro, não tem nem educação política. As pessoas não entendem. Não entendem. Acho que a política está muito longe. Como eu falei, a política é feita todos os dias, quando você vai no mercado, quando você vai na padaria, se você tem casa para morar, se você não tem casa para morar, se você tem um carro, se você não tem, enfim. E aí vai tudo. O ar que a gente respira está muito poluído, não. Por que está poluído? Né? Covid tá aí, gente. Vacina, essas coisas. Então, precisa entender primeiro educação política. De entender que é importante ter essa diversidade lá onde tem os espaços de poder, onde as leis são feitas. Aí entre nós, por que não tem? Primeiro, a gente não é ensinada a estar nos espaços de liderança, quanto mais políticos, né? Representativos. Aí quando uma se destaca, tem essa, né, por causa de cumprir a cota de 30%. Então tem muita mulher que vai lá, só porque alguém falou, vai lá e se candidata. Ela não tem noção Nem do que tá fazendo. nada que ela tá fazendo, não tem noção de nada. Mas ela foi lá. Tá errado. Mas ao mesmo tempo ela foi. Porque se candidatar, mesmo que sendo, né, nessas circunstâncias, é um ato muito, assim... Então eu vou, mas já é colocar a tua cara no sol, assim, bem quase que literalmente. Mas por que a gente não vota? Porque a gente não é ensinada, a gente não é ensinada a entender que a outra tem um raciocínio legal, que ela consegue, que ela tem uma liderança legal, que ela pode ocupar algum espaço. Sempre essa lógica de ser competitiva, sabe? Ela fala melhor que eu. Não fala melhor. Ela, naquele lugar, ela consegue se expressar melhor, mas não para competir. Então, acho que tem essa lógica da competitividade.
E tem a lógica de não entender que nós conseguimos ocupar e formular pensamentos, raciocínios muito maiores e muito diversos. E a gente não vota na gente por isso. E a gente é ensinada a não confiar uma na outra. É, verdade. Aí vai chegar lá no confiar. A mulher vai chegar lá, ela não vai me representar. Ela não, sabe assim? Deixa que o homem... Porque é isso que a gente tem, simbolicamente. Assim, acho que engloba muitas coisas. Falta educação tipo política. Assim, o marido cuida. E alguém, o pai cuida. Então, que nem o homem dinheiro, cuida da né? gente. O homem cuida, ele vota, ele escolhe quem que eu vou votar. Ele vai saber escolher Mas a melhor. gente tem o cuidado da casa. A nós é dado o cuidado da casa, o outro tipo de cuidado, né? Que é o cuidado da saúde, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, educar, né? como se nada disso fosse muito grande. Não, isso é o menor, isso é fácil. O que você faz? Você só é dona de casa? Entendi. Você só trabalha na sua casa. A mulher levanta às 7 e ela vai dormir muitas vezes às 10, o dia inteirinho trabalhando em casa, porque é um trabalho, né? Então, acho que é isso, assim, falta confiança. E essa lógica de estarmos sempre em competição que a estrutura colocou, também engloba, assim, e confiança entre nós e dos partidos, das outras lideranças, de nós mulheres incentivarmos que vai lá, não vai lá que eu seguro. Assim. Eu acho que tem tudo isso também. Eu acho que essa competitividade que foi criada, que ainda vem nas mulheres, é um fator muito importante pra gente ainda não ter dado passos maiores, né? Porque querem que a gente fique uma eterna desconfiança uma da outra, né? Uma eterna competitividade uma com a outra. Não é assim, não se fosse... Eu também acho. Eu acho que a gente fosse tem que se assim, unir. A gente não tinha conseguido Né? nem metade, a gente ainda tava em casa, enfim. Tudo já consegui nem metade mesmo, porque a competitividade, ela nos afasta, né? Ela nos torna... A gente tem a falsa impressão que quando a gente compete com alguém, essa outra pessoa é nosso inimigo. E entre inimigo e adversário tem uma diferença bem grande, assim. Bem Exatamente. Grande. E acho que quando a gente começa a pensar assim, nossa, nas nossas diferenças, somos todos diferentes, né? Ainda bem, né? Então, ainda bem. Mas assim, eu vejo a diferença dos outros, me inspira, entendeu? Eu falo, nossa... A Mari sabe, todo dia eu mando uma mensagem elogiando alguma coisa, falo, ai Mari, que legal, que não sei, sabe, me inspira as pessoas, eu acho que tem que ser, né, fulano tem uma coisa que eu, por exemplo, sei lá, uma característica que eu não tenho, ai que bonito, né, que legal, olha, ela tem essa facilidade, usa como inspiração, não como aquilo me separar dela. Aliás, eu tenho um depoimento pra fazer sobre a Pri, tá? Ai, Momento depoimento aqui. Melhor coisa que você pode ter na vida é ser amiga da Priscila. Ela é assim, pra autoestima, você nunca vai ter baixa autoestima na sua vida, porque ela vê qualidades e ela vê coisas na sua vida que você não vê. E ela te fala isso, ela te manda uma mensagem do nada, assim, te colocando pra cima. Eu falo, nossa, parece que a Priscila adivinhou que hoje eu tava querendo, tipo, me enfiar a cabeça no balde e ficar lá durante o dia inteiro. Eu gosto, porque eu acho que às vezes eu queria... Ó, vou chorar. Olha lá, o ascendente na lua em câncer. Eu gosto porque eu acho que às vezes as pessoas não se enxergam com os olhos que a gente vê. E, né? Porque a gente é muito eu não sei você, mas eu sou muito autocrítica. Quando alguém me critica, eu esqueço todas as coisas bacanas que deram certo, entendeu? E foco naquilo. Então eu vejo às vezes muitas pessoas que não conseguem enxergar o tamanho que ela é. Eu falo, calma, peraí, se eu puder te mostrar o tamanho, cara, você, né? Então eu gosto mesmo de elogiar, eu não... eu brinco, me ajuda aqui, Mari, você que é jornalista, sai tão fácil de você. Eu gosto de elogiar porque eu gosto que as pessoas vejam muito quanto elas são fodas, às vezes não sabem que são, entendeu? Isso é muito importante. Nossa, essencial, isso é maravilhoso. Eu queria ter esse poder, assim, de poder levantar a autoestima das pessoas. Mas eu não falo que eu não acho. Não, sim, eu tenho entendeu? certeza disso. Sabe? Sou Sagitário, jamais vou te deixar você muito pelo contrário, tem muitas pessoas que falam assim, você pega pesado nas suas críticas. Mas assim, eu não faço e eu tenho isso pra mim, eu não faço um elogio se não for sincero. Eu não falo, se não for, melhor não falar nada, entendeu? Não é... Mas quando eu vejo, né,
quando eu sinto mesmo, eu acho, eu falo, não tem problema de elogiar. Tem pessoas que têm problema em elogiar os outros, né? Eu não tenho problema nenhum, eu adoro, por sinal. Eu sou muito autocrítica também, eu elogio. Eu também gosto muito de elogiar. A gente só não sabe receber, eu sou meio estranha pra receber elogio, assim. Porque a gente não sabe, a gente não é muito elogiada, né? Mas na Aí quando fazem, eu respondo, mas eu fico dentro de mim, será que é tudo isso mesmo? Tá falando que gosta de mim. Porque eu li uma vez uma mulher falando passando pelo Instagram, ela falando que muitas vezes você receber um elogio e aceitar o elogio pode parecer como nossa, como ele é arrogante, com arrogância, entendeu? E não é, entendeu? Arrogância é você achar que você é melhor do que o outro porque você tem essa qualidade. Agora, você aceitar a qualidade, né? E ver que isso é normal, isso é autoestima, a gente tem que trabalhar essa questão de autoestima. Porque a mulher também precisa dessa questão de autoestima, eu acho. Pra gente, né, mover, pra gente continuar. Sim. Não é isso? Mas eu já melhorei muito, mas antes eu era muito assim de receber a criticidade na minha cabeça que ela sabe. Pipocando. Hoje eu já tô bem melhor. Eu sou daquelas assim, nossa, que blusa bonita. Nossa, mas super baratinho ali, não sei o que, sabe? Pri, assim, você elogia uma roupa, ela fala, compramos se aonde, super barato. Não, fala, nossa, e esse casaco? Esse aqui era da minha avó, faz 10 anos que ela morreu, 12. Esse casaco deve ter uns 15 anos, entendeu? E eu sou dessas, não tem... não sou daquela, muito obrigada, sabe? Muito obrigada, última temporada. Eu também faço isso, falar. Nossa, comprei ali baratinho, não sei o que, eu sou dessas. Assim. Exatamente, assim mesmo. Como disse, né, a Angela Davis, não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista. Isso é muito profundo, então assim, eu gosto muito de conversar, porque até na condição de mulher branca, não é só saber, não é só ouvir. É saber o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para estar ativa nisso. Então, conversar com a Pamela é uma inspiração para mim. Eu gosto de ouvir o que ela fala, eu gosto de prestar atenção nas coisas que ela diz, em todas as informações, porque não é só não ser racista. A gente tem que ser antirracista. E a gente fez essa pergunta para T, né, quando ela veio aqui, sobre o movimento negro aqui em Pouso Alegre, né, Raiz de Baobá. Queria que você contasse um pouco como é que é esse movimento. Falar nisso, vamos dar um beijo pra T? Ai, vamos. T é maravilhosa. Não é uma pessoa incrível? Incrível, gente, incrível. Se você não assistiu o depois programa põe dela... põe ali, Mari, pra quem quiser assistir. Ela é maravilhosa também. Ela é mesmo. Então, a T fundou junto com outras mulheres negras o Raiz de Baobá aqui, né? E a gente vai fazer 9, eu fico contabilizando 9 anos, esse ano, 20 de novembro. E o coletivo, ele é nosso quilombo, assim. Tudo que eu sei hoje de sentir mulher negra, eu sei, porque eu cheguei em Baobá. Senão, nossa, não saberia nada. E me despertou muitas coisas, assim, sabe? A gente teve, a Mari lembra, a gente teve um boom de coletivos na cidade, mas também era em todos os lugares do Brasil, assim. E por um projeto político, os coletivos, eles foram sendo desarticulados e tudo mais. De 2016 pra cá, então façam aí as contas do que aconteceu em 2016. E aí o Baobá sobreviveu em Pouso Alegre, sabe? A gente sobreviveu fazendo as ações, se organizando, fazendo reunião, pensando. E é isso, a gente é muito... Não tem... a movimentação tá na gente, sabe? Hoje nós somos só mulheres, também tem os meninos lá ajudando. E é um lugar de espaço de segurança mesmo. É isso que eu digo, assim. Tem gente, tem lugar que é espaço de segurança. E o Baobá é feito por pessoas que são espaços de segurança uma para as outras, assim. E é isso, a gente tá aí. Vai fazer 9 anos esse ano. E aí, 20 de novembro, a gente faz, né, todo o evento, mas a gente reúne, leva educação política para as pessoas. Isso é ótimo. Conscientização para as instituições, para as pessoas negras também. Então, conversar com as pessoas negras, entenderem que para elas entenderem que tem que estar organizado junto com a gente,
E para trazer consciência racial para essas pessoas também. É isso, Baobá é meu quilombo, meu lugar, assim. Ai, que belezinha, né? A T contou, né? Depois vocês assistam lá, que ela explica como que teve a ideia, né? Começou se juntando, assim. Foram mulheres tomando o quê? Uma cerveja. Na casa da Tá vendo? Ana, na casa da Ana, e aí, vamos fazer? Vamos. Mas o Baobá é continuidade também de outros movimentos negros que tem em Pouso Alegre, né? O Clube 28 de Novembro, lá atrás, com o seu Isidoro, que era a sua Mirabel também, seu Mirabel, era uma associação. Eu não sei nem dizer assim, a organização. Não sei se até chegou, né, a depois falar da referência, mas enfim. A gente tinha esse clube aqui que tinha para a alfabetização das pessoas negras, era ali no centro da cidade. Tinha uma sede, assim, então, isso na década de 50, mais ou menos. Legal. E aí tinha biblioteca, alfabetização para as pessoas negras, participava, treinava as pessoas negras para aprender a tocar instrumento, para fazer uma orquestra, tinha o clube mesmo, porque o literário, as pessoas negras não podiam entrar no literário, né? Eram barradas, eram só pessoas brancas que podiam entrar. E aí criou um clube também para as pessoas negras poderem se divertir na cidade. Então, o Baobá é continuidade desses movimentos, assim, em Pouso Alegre. E aí estamos aí resistindo. E tem que resistir, né? A minha avó ela conta, né? Ela podia entrar no literário. Ela foi barrada umas 2 vezes, impediram ela de acessar. É difícil até da gente imaginar uma então. situação hoje, né? E você vê que tem que ter organização. Eu vi também o caso daquela mulher americana, que ela criou alguma coisa lá nos Estados Unidos, que se recusou a ceder o lugar no ônibus. Sim, aí vai ter que... mas assim, tem que ter algo, né? As coisas acontecem... Rosa Parks, acho que é esse. Que é uma coisa difícil também da gente hoje imaginar, né? Que acontecia. E aí foi aqui em Pouso Alegre a gente teve isso, das pessoas negras não conseguirem ter espaço de cultura. Aí eles se reuniram e formaram um espaço, um clube. E um espaço de cultura e arte e educação para as pessoas negras. Na década de 50. O Raiz de Baobá, ele tem articulação com outros movimentos no sul de Minas Gerais? Ou tem outras? Que a gente sabe, até o momento, da nossa micro-região, a gente é o único coletivo organizado negro. Nossa. Em Alfenas, a gente tinha um pessoal, mas que eles não estavam organizados como a gente, enquanto movimento coletivo. Então, da nossa região, organizado como coletivo, movimento social, o Baobá, negro, assim, o Baobá é o único. Mas a gente conversa com outros coletivos, a gente incentiva que façam agrupamentos, a gente incentiva que façam coletivos. Lá em Itajubá também tem um pessoal que, né, o Dandara, que se organizou também, a gente fica incentivando que as pessoas, pessoal de Alfenas, enfim. Em Cambuí, um companheiro nosso também tem um movimento lá em Cambuí que é recente e ele está fortalecendo cada vez mais o movimento negro de Cambuí, que é o Beto Zulu. Então a gente tá, aonde a gente vai, que a gente pode, que chama a gente vai e incentiva que pessoas negras se agrupem, assim. Este Cambuí tá ficando bem forte, sabe? E o Beto tá fazendo um trabalho muito legal em Cambuí também. E é isso, a gente vai nos lugares, assim. Tem que ir. Agora talvez a gente saia de ser o único, né? Porque ser o único é muito ruim, por causa de Cambuí. É muito ruim mesmo. Parece que a gente tá errada, né? A gente fala, mas por que só tem a gente falando sobre isso? Por que só tem eu? Exatamente. E aí, vamos jogar ou não? Vamos, né? Agora não tem jeito, né, Pamela? Agora... A primeira, que é universal. Eu tô bem... Eu já falei de quem não mora daqui, ao Brasil, eu gosto de falar assim, né? Exatamente, ela tá bem épica hoje, assim, tá? Vamos lá. Do que você se arrepende? Tem alguma coisa que você se arrepende de verdade? Não, tudo foi experiência. Tem alguma coisa que você quer que a gente coloque no mudo pra você contar só pra gente? A gente tava brincando, do que você se arrepende? Imagina você chegar aqui com um
uma lista, desenrola aquele papelzinho, você vai só contando. Fica à vontade, no seu Pegar tempo. uma listinha aqui também. Eu me arrependo de não... Mas eu acho que a maturidade faz isso, assim. De ter tentado me encaixar muitas vezes para pessoas em espaços. E de não ter dito mais não. Porque mesmo quando eu disse não, mesmo dizendo sim, sem dizer não, mas esse também é outro estereótipo das mulheres negras, eu fui taxada sou ainda, como muito dura, como muito impositiva, como muito inflexível, como inacessível, como brava, como raivosa, mas isso é um estereótipo que coloco para nós mulheres negras quando a gente diz o que é preciso dizer. E aí, durante muito tempo, eu entendi isso sem entender que as pessoas estavam negando que as pessoas estavam querendo me calar. Então, isso me afetou muitas vezes. Aí eu tentava me encaixar nos espaços, mudar o que eu sou, né? Dizer de outra forma, falar mais ameno, deixar de falar. Muitas vezes eu deixei de falar nos espaços. Eu me arrependo muito disso. Hoje não. Hoje eu digo os não, coloco o não que eu preciso dizer. O limite que eu vou, sabe assim, isso daqui é inegociável. E se é inegociável, acabou. E é muito importante a gente saber o que é inegociável pra gente, né? E hoje eu não não fiz isso. cedendo pra agradar, Isso é a pior o coisa. inegociável, a gente tem que ter essa listinha pra tudo. Pra tudo. pessoas, pra coisas, pra situações, né? Que sejam inegociáveis. E não me importar. E eu me importei muito. Quando eu colocava um inegociável e vinha uma crítica ou vinha alguma coisa... Aquilo tinha... Hoje... Então eu me arrependo. Porque se eu tivesse a postura que eu tenho hoje, talvez eu tivesse sofrido mesmo, assim, de ficar lamentando internamente menos. Hoje... Mas será que você não já chegou nesse que você tá hoje? Porque você tudo foi aprendizado. Passou por esse processo? Tudo foi aprendizado. Tudo é aprendizado. Mas hoje é isso. Tá bom, então, você acha isso? Como é que eu vou tirar isso da sua cabeça? Então tá. Não tem jeito, gente. Se você acha isso sobre mim, se é assim, fazer o quê? Eu fico com as suas ideias, que eu fico aqui fazendo o meu, e eu tenho um limite, e não ultrapasso mais, assim, né? E a pessoa também tem, né, o dela. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a gente não consegue controlar o que o outro pensa. Né? E não é nem a nossa obrigação. Então a gente tem que se preocupar com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Todo mundo tem o que é inegociável. Você tem que comunicar o que é inegociável, porque aí tudo flui, assim. Não é uma ou outra pessoa que tem, todo mundo tem. Então comunicar o que é e o que não é. Exatamente. As pessoas também não adivinham, né? Então por isso que a gente, cabe a nós comunicar o que é inegociável, mas não cabe a nós... enfim, controlar o que a pessoa vai achar disso. Não tem jeito. Aí... Isso é aprendizado de uma vida, gente. Eu ainda tô aprendendo eu essa. Também. Essa eu ainda não passei por ela, não. Eu também. Ainda estou aprendendo. O inegociável não, isso eu já aprendi. Mas o lidar com a consequência do não, eu ainda tô aprendendo. Eu tô com 42, não tô aprendendo ainda. Eu sofro muito com isso também. Eu tenho esse aprendendo. problema. Mas ainda vou... Um dia que vocês perguntarem pra mim o que você se arrepende... Eu vou falar também, já vou passar por essa. Boa, a gente vai fazer um dia um episódio. O que a gente se arrepende, né, Pri? A gente não falou, né? Eu pergunto, coloca a gente contra a parede, mas elas mesmo. Ó. Tô brincando. A gente gosta disso. Gente, ó. Eu falei pra Márcia, mas você se arrepende de alguma coisa, Pri? Eu falei, nossa, dá um episódio inteiro. É lógico, tem outras coisas também, né? Assim, mas assim, eu acho que eu vou, no geral... mais importante, assim, né? A gente só fica falando nisso, que quanta coisa que a gente se arrepende da vida. Pois muita coisa. A gente tem que fazer essa também bebendo, porque tem coisa que a gente... Pra não, esquecer, depois né? eu conto tudo. Daí a lista vem. Ela faz uma lista, literalmente. Eu trago. Assim. É verdade. Ai. E agora, pra fechar, aquela pergunta, a mais difícil de todas, a gente deixa por último. Quem é a Pamela? Nossa. Essa aí eu falei quem tinha. Então, sou tia do Enzo, amor da minha vida. Que é lindo, lindo, lindo. E, enfim, não, obrigada. Acho que gente, eu sou uma construção, assim. Tô sempre em construção, é clichê falar isso, mas é real. Mas eu sou muito... Aí vem o Capricórnio.
estratégica. Porque eu aprendi que sem estratégia, eu sendo mulher negra, sem estratégia, eu não vou conseguir alcançar, todo mundo deveria pensar assim, mas eu não vou conseguir alcançar o que eu quero, e eu quero muita coisa. E eu sou muito ambiciosa, mas não no sentido, e também foi um aprendizado até no terreiro que eu vou, assim, de aceitar que eu tenho essas ambições, que não são minhas, são coletivas também, que a gente se coloca para, eu, né, isso daqui é se colocar para a coletividade, então eu tô para a coletividade. E eu tenho opções, então eu sou uma pessoa ambiciosa e aí estratégica para conseguir alcançar aquilo. E a estratégia também impede que você passe por cima das pessoas que na minha cabeça, que eu respeite o limite dos outros, que eu respeite o meu limite para chegar em determinado lugar. Então, eu acho que é isso, assim. Sou amorosa, embora a Áries... Mas eu descobri que o ascendente é em peixe. Então, se tem algum Lua, coração lua. aqui... A lua em peixes. Então, se tem algum coração aqui dentro, ele... Nada. Mas sou amorosa, gosto muito de estar na minha família. Enfim, eu sou isso. Eu tenho uma ambição coletiva. Quem é a Pamela? É isso, assim. Alguém estratégica, mas que tem uma ambição coletiva. Por mim e para todo mundo. Porque sem todo mundo eu não chego a lugar nenhum, ninguém chega. Numa construção coletiva. É isso. Um ser político, uma mulher política, graças a Oxalá. E é isso. Acho que é, né? Lindo, maravilhosa. Maravilhosa, gente. Nossa, não tenho nem palavras para te Eu agradecer. também. Desde o começo da Egéria, a gente já tava falando em você vir aqui, porque realmente é aquela que sobe na mulinha e vai, 5.000 quilômetros. Então, te agradecer muito por ter aceitado o convite, agradecer por esse bate-papo. Assim, muito obrigada, gostei bastante, assim, muito mesmo. Eu que agradeço, agora tô menos nervosa. A gente pode começar a gravar tudo de novo Voltando agora, aqui. voltando. Não, muito bom. Muito bonita essa história. Tudo que você faz, essa coletividade sua, assim, ela é visível. É visível. E muitíssimo importante. Eu não sei se você sabe da importância, né, talvez real de todo o trabalho que você faz. Mas é assim... Tô aprendendo, aos poucos também. É de parabenizar e eu tô muito feliz que você aceitou. Lógico, como é que diz não? Como é que diz não para as mulheres falando dessa, gente? Não dá, né? Gente, Agradecemos a todo mundo, Isso aí. né? Obrigada. Por essa aula que a gente teve hoje de coletividade, né? Assuntos que devem ser falados, né? Exatamente. Eu agradeço vocês, do fundo do coração. Eu também tava querendo muito. Eu praticamente me convidei também, gente. Eu me convidava. Já tava convidada. Já tava, eu falei pra ela, eu falei, nossa, o nome tá aqui, estamos só esperando a data. Vamos só marcar. E é um canal muito importante, então acho que todo mundo tem que assistir, compartilhar. Porque Se inscrever. Poucas vezes nós mulheres conseguimos comunicar nossos pensamentos, nossas vivências. E aqui é isso, é um canal de comunicação das vivências das mulheres, do que a gente pensa e reflete, do que a gente coloca no mundo. Então já tá no mundo, tá fazendo muita diferença, principalmente pra nossa região e pra nossa cidade. Então, enalteçam esse canal. Adorei, gente! Pode eu pedir assim, quem quiser patrocinar também. Quem quiser patrocinar para que alcance mais lugares, Isso e mais aí. pessoas, e mais mulheres, vocês sabem, né? Tá aqui. Isso aí. Eu vou recortar essa parte só pra gente fazer uma propaganda. Acabar, a Pamela vai ser nossa garota propaganda a partir de agora. Tô à disposição. Gente, um super beijo, muito obrigada. Beijo. E até a Beijo, gente. próxima. Obrigada. Até a próxima.